Olá, amado. Olá, amada. Que bom recebê-lo aqui mais uma vez, para que a gente possa estar falando da palavra de Deus. É sempre uma alegria, é sempre uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus, falando aquilo que Deus coloca no nosso coração. É muito especial mesmo. Louvado seja Deus. E eu queria falar hoje com você a respeito de milagres. Milagres. A nossa vida, ela é feita de alguns poréns. Como assim, pastor? O que isso significa? Muitas vezes a gente tem áreas na nossa vida que vão muito bem, as coisas dão certo, algumas situações na nossa vida a gente consegue sempre levar numa boa. Agora, existem outras áreas, porém outras situações, nós enfrentamos problemas, porém com determinadas pessoas nós passamos dificuldades. Então, a nossa vida ela é feita de poréns, circunstâncias que fogem ou escapam do nosso controle. E por mais que a gente se esforce, por mais que a gente use a nossa capacidade humana, intelectualmente falando, e a nossa capacidade física também de correr atrás, de resolver e de procurar as soluções e as melhores saídas, muitas vezes o nosso esforço, a nossa capacidade não é o suficiente. E aí é que entra a necessidade de um socorro maior do que nós mesmos. Aí é que vem a necessidade de um milagre. Muitas vezes, até as pessoas que não acreditam em Deus, elas têm esse sentimento de que, poxa, eu precisava que algo maior do que eu mesmo acontecesse e resolvesse essa situação e fosse até onde eu não consigo ir. Esse é o milagre. Por isso que o salmista, lá no capítulo 121 de Salmos, ele diz: levantarei os meus olhos para os montes. E aí ele questiona: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde logo em seguida e diz: o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa eu dizer algo a você. Esses montes, eles significavam para o salmista na sua época aquilo que havia de mais grandioso, de mais imponente que ele poderia ver. Porque os montes era algo que, de forma tangível, ele podia classificar como algo grande. E daquilo que é algo grande, o maior que eu posso ver, eu olho para ele, será que é dali que me vem o socorro? E aí ele então percebe que há algo maior do que os montes, maior do que aquilo que ele classificava como maior na face da terra. E aí ele diz: o meu socorro virá do Deus, Criador dos céus e da terra, inclusive desses montes, que é o que mais grandioso eu posso ver aqui na face da terra. Esses montes, hoje, para mim, para você, eles podem simbolizar o que é de mais grandioso que nós podemos ver de forma tangível aqui na face da terra, como por exemplo a medicina, como por exemplo governos, a ciência, coisas grandiosas, os nossos montes de hoje. Eleva os meus olhos para os montes. Talvez você tenha colocado os seus olhos
na ciência. Talvez você tenha colocado os seus olhos nos governos, na medicina, e se questionado de onde me virá o socorro. Essas coisas não estão promovendo socorro na minha vida, as coisas não estão acontecendo. Eu preciso de um milagre. Que você possa chegar à percepção do salmista, que conclui logo em seguida, dizendo: o meu socorro não vem de nada aqui tangível, o milagre que eu estou precisando, ele não vem dos montes, ele não vem da medicina, ele não vem dos governos, ele não vem da ciência, o milagre que eu preciso, ele vem do Senhor, aquele que me criou, aquele que fez os céus e a terra. Que você possa chegar a essa percepção, de saber que existe um Deus maior do que você mesmo, maior do que os governos, maior do que a ciência, do que a medicina, maior do que os montes, e esse Deus pode promover o milagre, e esse Deus pode agir na tua vida de maneira incontestável, eficiente, como ninguém poderia agir na tua vida. Então, coloque os seus olhos nele. Eleve os seus olhos não para os montes, mas para o Senhor, que fez todas as coisas, porque Ele quer fazer um milagre na tua vida, e Ele tem poder para resolver essa situação na tua vida. Este problema que você está enfrentando, coloque nas mãos dEle, confie nele, eleve os seus olhos para Ele, espere dEle. Ele é o Deus de milagres. E se nós vamos olhar para esse Deus, se nós vamos esperar dele o milagre, porque já não restam mais forças em nós, ou capacidade em nós para fazer algo, e esperamos dele um milagre, chegamos a essa consciência de que ele é verdadeiro, sim, porque ele é, não é apenas uma religião criada para um alívio de consciência ou para amortizar os nossos sentimentos ruins e nos tranquilizar nas horas difíceis. Não, esse Deus é real e verdadeiro. Ele existe, esse Deus. E se eu estou olhando para Ele e esperando nele o milagre, eu preciso conhecer como Ele age. Eu preciso saber como Ele opera na construção de um milagre. Talvez você se pergunte: mas pastor, por que é importante eu saber a maneira como Deus age? Por que é importante eu saber como Ele opera? Como Ele constrói o milagre? Justamente para que você não se frustre. Justamente para que você não fique esperando algo de Deus e de repente aquele algo que você espera não acontece, e você então desanima, joga a toalha, e muitos acabam muitas vezes deixando de ver o milagre na tua vida porque se frustram. E na grande maioria das vezes Deus está agindo, só que a pessoa não entendeu que Deus estava agindo, então ela se frustrou, desistiu e deixou de viver o milagre. Então é extremamente importante que você saiba como Deus age, como Deus constrói os milagres, para que você não se frustre. E existe um texto na Bíblia que nos traz, pelo menos aqui, duas características de como Deus constrói o milagre, como que Ele faz as coisas acontecerem na nossa vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, nesta hora, ou acompanhar a leitura desse texto, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 2 e o versículo 19. 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 19. E diz assim o texto: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram.
Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nela. E disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Amém, queridos? Que texto maravilhoso! E aqui, veja que o profeta Eliseu, homem levantado por Deus, o que ficara no lugar de Elias, ele se depara com alguns homens daquela cidade, e o texto aqui tudo indica que era a cidade de Jericó. E esses homens então disseram a Eliseu: olha, Eliseu, você está vendo que essa cidade é uma boa cidade. Em outras traduções bíblicas vai dizer que é uma cidade que está bem situada. Ela tem tudo para dar certo. Porém, aí existe um porém. As águas dessa cidade são más, e por consequência dessas águas que não são boas, são ruins, são más, a terra, ela é estéril. Ela não produz árvores, alimento. Há um porém nessa cidade. Ela é bem situada, ela pode dar certo, mas tem um problema, tem um porém aqui. As águas são ruins e a terra é estéril. E aí Eliseu disse para eles pegarem um prato novo, colocarem sal nesse prato novo, e que eles trouxessem esse prato com sal para ele. E ele então pega este prato, deita no manancial das águas desse rio, e o rio então se torna um rio de águas boas, e consequentemente a terra que ali estava ficou boa também, deixou de ser estéril. Aquele porém foi resolvido por um milagre pelas mãos do profeta Eliseu, que representava ali o agir de Deus, a construção daquele milagre, e ali foi feito então esse milagre. E aqui Deus ele se revela, e ele nos dá aí, como eu disse a vocês, pelo menos duas características de como ele constrói um milagre, de como ele age. E a primeira característica que nós vemos aqui na construção do milagre, que Deus opera, é justamente que Deus aqui desafia a lógica humana. Porque no versículo 20 e 21, como eu li e expliquei a vocês, Eliseu falou para aqueles homens: olha, eu quero que vocês me tragam aqui um prato, mas não pode ser qualquer prato não, tem que ser um prato novo. E vocês coloquem nesse prato sal. E ele então pegou aquele prato novo e foi até o rio, jogou esse sal, e ali o milagre acontece. Veja se faz algum sentido isso para você. Como assim? Eu vou pegar um prato, ele ainda tem que ser novo, não pode ser um prato usado, é um prato novo, inédito. E eu vou ali colocar sal. O que o sal tem a ver? Como é que um sal vai fazer águas de um rio que é doce ficarem boas? Não faz o menor sentido. E aí nós aprendemos a primeira lição, de que Deus ele opera através de métodos que fogem da lógica humana, que vão na contramão do raciocínio humano. Deus opera, e muitas vezes ele vai operar por esses meandros que não faz nenhum sentido para nós. E porque muitas vezes não faz sentido para nós, a gente acha que Deus inclusive nem está operando, nem está agindo. Eu quero dizer a você que os caminhos dele são muito maiores do que o nosso.
Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Ele é soberano, está sobre todas as coisas. Como já disse, Ele está sobre os montes, sobre o que existe de maior na face da terra, e porque Ele é grandioso, e porque Ele é soberano, os métodos dEle vão ser soberanos também, vão ser como Ele quer, e porque é soberano, e porque é grandioso, vai fugir da nossa capacidade de entendimento mesmo. É claro que nós não vamos entender. Isso fica muito claro quando a gente lê um texto que está em Isaías, se você puder acompanhar a leitura comigo, para que fique claro como Deus age. Em Isaías capítulo 55, e o versículo 8, ele diz assim, Isaías 55, 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha, queridos, se há uma coisa que Deus é grandioso. E quando Ele vai agir, porque Ele é grandioso, está muito acima de nós, os métodos que Ele vai usar, os caminhos que Ele vai percorrer, a lógica dEle, o pensamento dEle vai estar aquém do nosso. É por isso que muitas vezes a gente não entende mesmo. O que tem a ver como aqueles homens daquela cidade? O que tem a ver um prato novo? Pode-se inclusive ali a gente tirar uma conclusão de que Deus gosta de fazer coisas inéditas, coisas novas, coisas que ainda não experimentamos, daí o prato novo. Mas aí de repente as outras coisas não fazem muito sentido. Sal para um rio de água doce, isso não faz muito sentido. Por que Deus está agindo assim? Talvez essa seja a pergunta que você esteja fazendo na tua vida. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou esperando um milagre acontecer e as coisas parecem que estão acontecendo totalmente ao contrário? Deixa eu dizer a você, esse contrário não quer dizer que Deus não está agindo, esse contrário não quer dizer que Deus não está fazendo algo por você, muito pelo contrário, os caminhos dele são maiores do que os nossos, os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos, então ele está agindo, a gente é que não está entendendo, é a gente que não consegue, não tem a capacidade de compreender, porque Ele está muito acima de nós. Então, apenas uma recomendação a você diante da onipotente mão de Deus que opera contra a lógica humana. Apenas descanse, apenas confie nele, porque Ele é soberano e Ele está agindo na tua vida. Este problema, esta circunstância na tua vida, Deus está mandando dizer a você aqui hoje, através desse vídeo, que Ele está agindo sim. Talvez não do jeito que você compreenda, talvez não do seu jeito, mas é do jeito dEle, através da soberania dEle, dos caminhos dEle que são muito maiores do que o seu, dos pensamentos dEle que estão aquém dos seus pensamentos. Então descansa nele, confia nele, porque Ele está agindo. E a segunda característica que nós vemos aqui, de como Deus constrói os milagres na nossa vida, que a gente extrai desse texto aqui de Eliseu, é que Deus ele age na raiz dos problemas, sempre. Ele vai priorizar. Ele vai dar a prioridade em agir na raiz dos problemas e não na superfície dos problemas. No versículo 21, diz que Eliseu, ele deitou aquele sal, não em qualquer lugar do rio. O versículo 21 diz que ele deitou o sal no manancial.
ou seja, na fonte, de onde emanava, no manancial de águas daquele rio. Ali, Deus, através do profeta Eliseu, foi direto na fonte, na raiz do problema. É o que Deus quer fazer na tua vida. Deus não está agindo apenas nas circunstâncias superficiais do seu problema. O milagre que Ele está construindo na tua vida, ele vem desde a raiz desse problema e vai restaurando todas as coisas para que esse milagre ele não só aconteça, mas ele também permaneça. Deus não é um Deus de band-aids. Deus é um Deus de cirurgias. Deus é um Deus que chacoalha mananciais. Deus é um Deus que opera aonde tudo começou e precisa ser transformado. Talvez isso esteja relacionado a uma circunstância lá atrás na tua vida, ou até mesmo a sua interioridade. Talvez Deus está querendo operar dentro de você, no seu interior, nas suas raízes, nos seus mananciais, para que então o milagre comece a ser construído a partir daí, e não a partir da onde você espera de maneira superficial, acontecendo a olho nu. É nessa subjetividade do nosso interior é que Deus vai priorizar o agir dele. E nós precisamos entender isso para que nós não nos frustremos ou desistamos no meio do caminho, de um caminho onde Deus está construindo o milagre do jeito dele, da maneira dele, priorizando o interior, priorizando raízes, priorizando mananciais. Nós precisamos entender para não desistir no meio do caminho. E Deus, ele é expert em fazer isso, porque ele construiu o ser humano. Ele é quem arquitetou o ser humano, projetou o ser humano. Ele sabe de todas as nossas demandas, como fazer para supri-las desde o seu começo. Ele sabe melhor do que nós mesmos, do que nós precisamos. Por isso que nós temos que confiar nele, esperar que ele venha a agir. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo como a gente espera, ele sabe como agir. É como um arquiteto de uma obra, e ele vê essa obra defeituosa em paredes exteriores, superficiais. Mas quando ele olha aqueles problemas, ele não quer resolver com uma simples reforma, ou com uma pintura num prédio, ou um acabamento simples, porque ele é o arquiteto, porque ele construiu aquele prédio, aquela casa, aquela obra, aquele projeto. Ele sabe dos alicerces e que o problema está lá no alicerce. E ele tem propriedade, porque ele projetou, de ir lá no alicerce, de ir lá no manancial, na fonte e agir. É o que Deus faz. Deus age na fonte, porque ele nos conhece, ele sabe o que a gente precisa. Às vezes a gente fica pedindo bênçãos materiais, mas Deus está olhando para o nosso interior e está falando e vendo, precisa mudar, precisa ser regenerado, precisa melhorar o jeito de ser, o jeito de falar com as outras pessoas, precisa filtrar as coisas antes de falar para não machucar os outros, precisa filtrar melhor as palavras que fala, precisa ter um filtro maior não só em como falar, mas o que falar também. Deus está preocupado com o nosso comportamento, que está ligado à nossa interioridade, e muitas vezes os milagres começam a ser construídos a partir do nosso interior. Mesmo que seja um milagre externo, uma bênção física, material, começa dentro de nós, porque é o que Deus vai priorizar, é o que Ele quer fazer. Você quer um exemplo disso? Para que fique claro isso para você, veja na passagem de Marcos, no capítulo 2, você pode ler aí depois com calma, mas lá você vai ver a história do homem paralítico,
que todos fizeram um esforço muito grande, os seus amigos, de levá-lo até Jesus. Jesus estava numa casa cheia de pessoas, uma multidão o cercava, não puderam levar ele pela via comum, que era a porta daquela casa, então eles abriram o teto. A Bíblia diz que eles desceram aquele homem pelo telhado. E ali então, diante daquele esforço, que esperava algo concreto da parte de Jesus, ele mostra então a prioridade dele, diz àquele homem diante da sua necessidade, diante da necessidade do milagre, ele diz àquele homem: perdoados estão os seus pecados. Porque Jesus enxerga, porque Deus sempre vai olhar a nossa interioridade, os nossos mananciais, e é lá que ele vai deitar o sal. É lá que ele vai agir primeiro. E todos ali naquela casa então resmungaram, arrazoaram entre si: quem é esse que perdoa pecados? E aí Jesus diz a eles: por que vocês estão arrazoando entre vocês? É mais fácil dizer a esse homem: perdoados estão seus pecados, ou levanta e anda. Ou seja, ali ele está dizendo que a prioridade de Deus para a nossa vida é mexer no nosso interior primeiro. É nos mudar, é fazer o milagre de dentro para fora. O maior milagre para Deus não é abrir um mar vermelho, não é fazer fogo descer do céu, não é fazer com que a gente conquiste uma casa, um carro novo, não é que a gente entre num bom emprego e tenha um bom cargo, um bom salário. O maior milagre para Deus é a nossa regeneração do nosso interior, do nosso caráter. A maior prova disso está no testemunho de Jesus a respeito de João Batista. No início do ministério de Jesus, Jesus então testifica sobre João Batista, dizendo que não havia entre os homens nascido de mulher um profeta que fosse maior que João Batista. E aí você vai olhar para a vida de João Batista e vai ver que ele não fez nenhum desses milagres, que os profetas anteriores a ele, e que Jesus e Deus ali, portanto, considerava João Batista maior do que todos eles. Os milagres que eles fizeram, de descer fogo do céu, abrir mares, milagres, prodígios, vistosos, tangíveis. Ali Jesus está colocando eles em segundo plano e dizendo que não, João Batista foi maior que todos, porque ele fez o que para Deus é mais importante, ele fez o que para Deus é mais prioritário. E o que é mais prioritário? João Batista, ele pregou sobre o arrependimento. A metanoia no grego, como diz a palavra arrependimento que ele usa, que é a mudança da mente, da raiz dos nossos sentimentos, é a mudança da nossa mente, é o nosso manancial. Ali Jesus está falando que a prioridade de Deus são os nossos mananciais, é onde Ele quer agir. Este é o maior milagre. Por isso João Batista foi considerado o maior de todos os profetas, mesmo sem ter feito coisas tão vistosas, mas que para Deus o mais vistoso era a regeneração do caráter do homem, a sua mudança de convicção, a sua mudança de mente, a regeneração do seu caráter. Deus quer regenerar você, para que os milagres comecem a serem concretos na sua vida. Deus quer agir de forma subjetiva no seu interior, mudando os seus pensamentos, convicções, de coisas que você acha que está certo, de coisas que você gosta e que vem do seu coração, do seu interior. Deus quer mudar essas coisas para as coisas que Ele quer que você atente, coisas que Ele quer que você se apaixone de novo, por coisas que Ele se apaixona. Deus quer mudar a tua percepção, as tuas convicções, provocar em você um legítimo arrependimento e transformação de vida, porque é a partir desse milagre no seu interior é que outros milagres vão acontecer na tua vida. Deus quer agir no teu manancial, como Eliseu foi ao manancial daquele rio, e ele ali deitou aquele sal. Deixe Deus trabalhar no teu interior, deixe Deus chacoalhar os teus mananciais, deixe Deus agir nas tuas fontes, motivações, intenções. Se coloque à disposição dele, para ele agir no teu interior. Amém, amados? Que você possa receber essa palavra no teu coração, que você deixe essa palavra transformar você,
E mais uma vez, eu queria reforçar a você que se você se sentiu abençoado, se você viu que Deus falou grandemente com você, não deixe de curtir esse vídeo. E também não deixe de compartilhá-lo nas redes sociais aí no YouTube, aonde você tiver uma rede social. Porque quando você assim o faz, você ajuda que essa mensagem chegue a mais pessoas. E não deixe de se inscrever também no nosso canal, para ficar por dentro daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui e compartilhar da palavra de Deus com você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.